queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E é com muita gratidão, satisfação no meu coração que eu venho compartilhar com vocês hoje mais um devocional, mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações. Uma abençoada, maravilhosa madrugada para os que têm acompanhado de madrugada. E hoje, queridos, nós vamos falar de algo divino, algo poderoso, algo transformador. Eu sempre trago a Bíblia, como a palavra de restauração, de transformação, de renovo. Verdadeiramente esse livro é poderoso, é eficaz, é transformador. Porém, hoje nós vamos falar da oração, o quanto a oração transforma, o quanto a oração cura, o quanto a oração nos faz viver milagres. O nosso título de hoje é a importância da oração. A palavra do Senhor nos fala aqui em Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim através da oração e eu vos ouvirei. Essa palavra, queridos, nos mostra que a oração nos aproxima do Senhor, que é através da oração que nós nos conectamos com Deus, Que a oração nos faz viver milagre, restauração, libertação, transformação, E que ela nos aproxima de Deus, ela nos conecta a Deus, A leitura é aqui em Colossenses 4:2 e diz assim: dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Dedique-se à oração, vigiando por meio delas com ação de graças. Então, essa palavra em Colossenses 4:2 nos diz, dedique-se à oração, dedique-se. Vá lá, tira um tempo, tira um momento de oração para falar com o Senhor, para se conectar com Ele, para se aproximar dEle. Dedique-se em oração, vigiando. Ore, mas também vigie. Não vá fazer uma oração e daqui a pouco você já levanta dali da oração, duvidando, murmurando, falando palavras negativas. Tudo que você orou ali vai por água abaixo. Vigie no seu comportamento, na sua fala, no que você alimenta a sua alma, no que você assiste, Tem uma vida voltada a Deus. Então, Colossenses 4:2 está dizendo: dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. E também, ao mesmo tempo que o Senhor fala para nós dedicarmos à oração, tirarmos um tempo com Ele, o Senhor nos fala nesse mesmo versículo para vigiarmos e também no finalzinho fala para sermos gratos, Dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Então nós temos que ter o nosso coração grato a Deus, queridos. Saber que nós estamos ali orando, nos conectando com o nosso Pai, com quem pode nos dar as respostas, solução, quem pode realmente nos fazer viver milagres e com aquela certeza que nós temos, com quem estamos falando. Nós já temos o nosso coração grato, porque nós já nos enxergamos no milagre, Nós já podemos sentir que o Senhor ouviu a nossa voz, o nosso clamor, e a gente já sai dali transformado, a gente já sai daquele ambiente, com o nosso coração diferente, Quando eu gosto de orar de joelhos, não sei vocês, mas quando eu me ajoelho ali para orar, e cientificamente falando, a posição de joelho, a posição de orar já muda muitas coisas aqui dentro da nossa mente, dentro do nosso ser. Então, até a posição de orar de joelhos já nos traz, alívio, já nos deixa ali mais confiantes.
Então, queridos, quando eu ajoelho para orar, que eu vou ali levar uma petição para o Senhor, um agradecimento, entregar, né, alguns pedidos de oração de alguns irmãos, eu me ajoelho ali de uma maneira e começo a falar com Deus. Muitas vezes choro ali na presença do Senhor, praticamente todas as vezes, porque é tão maravilhoso nos conectar com o nosso Mestre, né? E eu sei, queridos, que quando eu levanto dali, eu já me sinto diferente, eu já sou outra pessoa. Aquele sentimento, né, de preocupação, de como vai ser isso, Senhor. Eu já levanto dali confiante, sabendo que o Senhor vai agir a meu favor, que o Senhor vai, né, colocar todas as coisas no lugar, que o Senhor vai fazer a boa obra dele perfeita e agradável, porque ele é um Deus perfeito e as obras dele são perfeitas e agradáveis a todos que o buscam, né, que tem o seu coração alinhado a ele. Então, queridos, é maravilhoso esse momento, esse tempo de conexão com Deus, né? Um tempo que nós tiramos e nós precisamos tirar esse tempo de oração no secreto ali com Deus, buscá-lo em espírito e em verdade, e ter a certeza que Ele nos ouve, Ele nos dá a resposta. Quando eu estava contando o testemunho rápido ali, né, daquela causa perdida, que aos olhos humanos, né, era um contrato nulo, era uma causa que não tinha jeito, eu sempre orava pelo juiz que ia ler aquele processo, que era muito grande para o juiz entender, e eu sempre orava pelas pessoas envolvidas, né, as pessoas que estavam ali agindo de má fé, querendo prejudicar, né? E no dia que o Senhor nos deu vitória daquela causa que a advogada dizia que era perdida, que o contrato era nulo, aquelas pessoas envolvidas principalmente a esposa do moço que estava alegando muitas coisas que não eram verdade. Ela veio até mim, me abraçou chorando e falou: me perdoa por tudo que eu fiz, por todo o mal que eu te causei, né? Por tudo, me perdoa. E ali, ela chorando, me abraçou e eu falei para ela: olha, Dona Lourdes, o nome dela. Eu orava todas as noites pela senhora, pelo seu Laurinho, pelo seu Silvio, pelos advogados, pelos juízes, para o Senhor, né, julgar essa causa, para o Senhor, o justo juiz, julgar, né, essa causa com retidão, porque só o Senhor poderia entender todo aquele processo. E para a glória de Deus, né, nós ganhamos essa causa. Mas glória a Deus pela vida da senhora que está aqui também, né, reconhecendo, se desculpando, e não tem problema, Dona Lourdes. Eu perdoo, o Senhor perdoa, e vamos seguir em paz, seguir em frente, de cabeça erguida, né? Abracei ela também e foi tão libertador aquele momento para todos nós. Então, a oração, queridos, ela move as situações, ela move os corações. A oração traz libertação, cura, né? Cura espiritual, cura emocional, cura física, né? E não sou eu que digo, né? Como eu disse em outros devocionais, a ciência já deu a certeza de que a oração é algo que faz muito bem para o corpo, para a alma, para o espírito, né? Que melhora ali o cérebro, e ela aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, né? E a neuroplasticidade, além de estimular as áreas associadas à empatia, ao bem-estar, né? É um remédio poderoso para reduzir o estresse, regula o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui o medo, a ansiedade, libera endorfina, dopamina e promove a sensação de paz e esperança. Então, a oração é tudo de bom, querido. Se você não tem o costume de orar, comece a praticar a oração e você vai ver Deus fazer muitos milagres em sua vida, transformar muita coisa em seu interior, né? E a leitura diz assim: de acordo com uma pesquisa de 2024, conduzida pelo portal Electric Hub, os brasileiros passam em média 54,7% das horas que estão acordados em frente a uma tela, e é o equivale a 9 horas diárias.
E é claro que isso acontece em muitos casos em razão do trabalho, mas esses dados alarmantes provocam questionamentos como: o que essas pessoas têm feito o restante do tempo? O que têm deixado de fazer para poder usar tantas telas? Quanto tempo os cristãos têm se dedicado à oração? Com tantas distrações e tarefas para realizar ao longo do dia, precisamos nos lembrar de fazer da oração a nossa prioridade. Não podemos negligenciar a oração, pois ela é vital para a nossa vida espiritual. Da mesma maneira que o oxigênio é para os pulmões. Se não orarmos, nosso relacionamento com Deus se deteriora, perde a força e ficamos fracos. Nos tornamos vulneráveis e desatentos, mais suscetíveis a cair em tentação e nos desviar do caminho do Senhor. Ao se preparar para o seu dia, ao realizar suas tarefas ou ao aproveitar momentos de lazer e descansos, lembre-se da instrução de Jesus. Vigiem e orem. Né? A oração não é um protocolo ou um afazer que deve ser riscado de uma longa lista de tarefas como feita. Deve ser algo que nos move e transforma e sustenta você, que nos transforma e nos sustenta. Você tem se relacionado com Deus por meio da oração? Como filhos, devemos ansiar passar um tempo de qualidade com o Pai. E como Pai amoroso, o Senhor está sempre atento à nossa voz e deseja que o busquemos. Decida buscar ao Senhor de todo o coração. Né? E a nossa palavra-chave do dia de hoje é cura, né? Cura, porque a oração realmente, queridos, traz cura. A oração é o oxigênio, né, que nós precisamos espiritualmente falando, assim como nós precisamos desse oxigênio físico, nós precisamos da oração como nosso oxigênio espiritual. Sem a oração, né, nos falta fôlego espiritual e a gente não consegue vencer as batalhas. Né, a palavra do Senhor nos diz aqui em Marcos 9:29 que a oração nos liberta, né, traz libertação, que tem espíritos, né, os espíritos malignos são expulsos por meio de oração. Essa palavra está em Marcos 9:29. Né, o Senhor fala que a oração faz milagres. Em Mateus 21 e 22 nos diz, né, que o que pedires em oração, crendo, recebereis. Né? E em Tiago 5,16, né, a oração nos traz cura. Né? A palavra do Senhor diz que a oração, para todos os que confessam seus pecados, né, e assim são curados, né, curados de todo mal físico, de todo mal espiritual, que a oração do justo pode muito em seus respeitos. Né? Então, nosso título de hoje é a importância da oração. A frase do dia é: talvez tudo o que você precisa esteja a uma oração de distância. Muitas vezes nós só precisamos orar, colocar aquela causa nas mãos do Senhor e logo a gente vê a resposta. Quantas vezes, querido, quantas vezes, para a glória de Deus, eu orei, oramos, eu e meu esposo, oramos, eu e minha família, e imediatamente nós vimos a resposta, ouvimos a resposta de Deus. Tem orações que vão demorar mais, como a oração do processo, dessa causa que Deus nos deu, nós vencemos. Ali foram 4 anos e meio de oração, pelo juiz, pelos advogados, pelas pessoas envolvidas. O Senhor nos deu vitória naquela causa perdida, né? O Senhor nos deu vitória com o relacionamento ali entre as pessoas que eram nossos vizinhos, que voltaram, né, a se relacionar conosco e ficou tudo bem para a glória de Deus. Então tem tempos e tempos. Tem orações que você recebe resposta imediata e tem oração que você precisa persistir, dedicar-se na oração, persistir sempre em oração. Nem que nosso tempo vai avançando muito ali, mas a nossa frase do dia é: talvez tudo o que você precisa esteja em uma oração de distância. E a nossa palavra-chave de hoje é que a oração cura, liberta, restaura e faz milagres.
Deus é poderoso. Eu queria contar outros testemunhos sobre oração aqui, mas eu não vou conseguir por causa do tempo. Eu vou fazer uma oração com vocês agora, né? E que o Senhor possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. E vamos orar, meus amados. Senhor Jesus queridos, Pai amado, reconhecemos neste dia a Tua grandeza e a importância, Senhor, das orações em nossas vidas. A Tua palavra em Colossenses 4:2 nos convida a, Senhor, a orar, a aplicar, Senhor, ação constante, né, sem desistir, vigiando, orando e também tendo o nosso coração grato. Senhor, sabemos que oração é o oxigênio, Senhor, para a nossa vida espiritual, assim como a nossa vida física também sabemos que existe, Deus. Um fôlego, Senhor, espiritual que precisamos buscar a Ti, Deus, espiritualmente, que nós precisamos desse oxigênio, Senhor, espiritual, que é a oração. Só a oração tem o poder de transformar ambientes, vidas. Cremos, Senhor, com toda a nossa fé, que a oração cura, liberta, restaura, faz milagres. Ela quebra cadeias invisíveis, ilumina os caminhos escuros, cura feridas profundas da alma e do corpo. Pai, reconhecemos que tudo o que precisamos, Senhor, que muitas vezes tudo o que precisamos, Jesus, esteja a um passo de oração, que nós precisamos nos ajoelhar, Senhor, entregar todas as causas em Suas mãos, saber que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos neste momento que o Senhor abra as portas, Pai querido, que parece estar fechado. Que o Senhor traga, Senhor, decisões para todas, sabedoria, Senhor, para todas as nossas decisões, Pai. Que ao tomarmos alguma decisão, que nós possamos antes orar, entregar a Ti, buscando de Ti sabedoria, Pai, para tomar. Que nós não possamos tomar decisão nenhuma de nós mesmos, mas que nós, Senhor, nos acheguemos a Ti, nos colocamos o joelho e busquemos, Senhor, de Ti a melhor solução para a decisão que devemos tomar. Em nome de Jesus, Deus, fortaleça a nossa fé, nossa esperança, que a gratidão seja sempre a nossa companhia, Senhor. Nós já Te agradecemos e nos enxergamos, Pai, no milagre que temos a certeza e a convicção que o Senhor Jesus fará em nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Toma o controle de todas as coisas, Senhor. Tira de nós tudo que não provém de Ti, não Te agrada. E ensina-nos, Senhor, a ajoelhar, a orar com reverência, humildade, gratidão, Senhor, com perseverança, vigilância, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a viver a cada dia, Senhor. Ensina-nos a ser melhor, direciona, ilumina os nossos caminhos. Nós Te pedimos e entregamos, Senhor, este momento em Suas mãos, Pai. Esse dia, essa madrugada, essa noite, essa tarde, qual seja o horário que os Seus amados irão estar ouvindo, Senhor, esse devocional, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro, Deus, e que eles possam realmente sentir de todo o coração a necessidade, Senhor, de orar, a necessidade em se conectar contigo, Pai, em falar contigo e ouvir a Tua voz, Seus apontamentos e direcionamentos, porque o Senhor é um Deus fiel, vivo, poderoso, e está somente esperando que nós clamemos a Ti, para que o Senhor venha nos responder e que nós testemunharemos todas as bênçãos e vitórias do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Amém, que o Senhor abençoe e continue falando grandemente em seu coração ao longo do dia, da madrugada, da tarde, da noite. O Espírito Santo esteja sempre, conosco, dentro de nós, que nós possamos estar sempre iluminados, direcionados por Ele, ouvindo essa voz doce, maravilhosa que nos guia e nos orienta. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.